Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast, aonde a gente vamos estar entrando, né, nesse campo que é um campo muitas das vezes mal compreendido, né, que é a dependência química, porque muitos têm a compreensão que acredita da doença da dependência química e muitos não conseguem compreender. Essa semana mesmo eu recebi uma ligação de um familiar que falou para mim assim, Fernando, eu quero fazer uma internação aí no centro terapêutico, mas eu quero fazer essa internação mais para um alívio. E eu falei assim, infelizmente nós não podemos ajudar, porque a gente acredita no processo da recuperação. Não, Jaine? Jaine que é a nossa convidada Sim. hoje. Esse assunto que você tocou, a gente vai ter muito assunto para a live já. Sim. E também aqui está hoje o Rafael Salomão, o Isaac, vou estar deixando ele se apresentar, para a gente começar a falar dessa problemática, né? Que tem solução, que existe possibilidade de parar de usar droga e encontrar uma nova maneira de viver. E hoje nós vamos falar sobre isso na rede de apoio, né? E nós vamos falar também das adversidades que a gente vamos encontrar no pós-tratamento, o pós-saído da CT, qual que são as adversidades que tanto o paciente vai encontrar contra a família. Perfeito. Muito boa noite a todos, a vocês, ao nosso público que nos acompanha em tempo real. É sempre muito especial e realizador para mim poder estar aqui agregando conhecimento e nessa troca de informação para todas as pessoas que sofrem pela dependência e a codependência. Eu acredito que, igual eu falo, talvez seja o grande mal do século, que todos precisam de informação e quebrar aí paradigmas mediante que causa talvez essa falta de informação é o orgulho, tanto do dependente químico, tanto dos familiares que precisam muito de apoio de profissionais cada vez mais especializados para trazer a direção. E é isso aí, estamos aqui mais uma vez em clima natalino, então se vocês escutarem algumas buzinas aí, vocês não se assustem, que a gente está numa época muito delicada, principalmente falando na dependência química, né? A gente quer que vocês tomem muito cuidado, aproveitem, mas aproveitem com calma, com moderação, aproveitem com a família, né? O importante é aproveitar, mas saber como aproveitar. Eu queria já iniciar, Fernando, com você dando uma dica, como aproveitar da maneira correta essas festas que a gente vai passar agora. É muito complicado, né? Essas épocas agora, né? Porque na dependência química costuma ser gatilhos, né? E a família tem que tomar muito cuidado que tem um dependente químico na família, porque muitas das vezes a gente acha que se ele tem uma droga de preferência, que é o crack, a gente acredita que não, uma cerveja não vai fazer nada, mas vai sim, porque a partir do momento que ele tomar uma cerveja, vai sim levar ele na droga de preferência dele, né? Vai abrir ali, né, uma compulsão, né, que certamente vai levar ele de volta ao uso de droga. Talvez ele não possa voltar naquele dia, mas vai acabar levando ele ao uso de droga. Mas o que eu queria falar em relação a essa pergunta que você fez. Por quê? Porque muitos confundem e nós estamos indo na contramão quando se fala em tratamento da dependência química. Por quê? Porque dependência química é sintoma. Só que dependência emocional é causa. Então, assim, nós estamos indo tentando tratar o sintoma e esquece de tratar a causa. Então, muitas das vezes, por que a gente, no Centro Terapêutico Luiz Caetano hoje, a gente toma sim, tratando o sintoma, que é colocando ele em ambiente seguro, mas olhando para a causa, né, Jaine? A gente vai poder explicar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque, assim, de repente, tem uma dependência emocional por trás. E todas as vezes tem. 99% é uma dependência emocional, um vazio que essa pessoa tem, e aí ela vai buscar preencher no uso de droga. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo um monte de informações. Ó, você precisa não frequentar lugares assim, você precisa não andar com pessoas que fazem uso, você precisa frequentar um grupo de apoio. Estamos trazendo toda uma dinâmica dentro do processo terapêutico para a pessoa, de conhecimento, e isso é bom. Mas não estamos tratando a causa. Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer mais um episódio, né?
e com um tema muito importante, inclusive. Quando você fala referente às causas, me remete aos pacientes com comorbidades. Eu não estou falando das comorbidades psíquicas, né, no sentido graves, psicóticas, que a gente até falou em algum dos episódios sobre alguns sintomas graves. Mas estou falando dos transtornos de humor, por exemplo, a depressão, que muitos indivíduos acabam indo ao uso de substância por conta de sintomas depressivos. Né? Então, não compreende lá o problema da depressão anteriormente, que se instalou por vários motivos, né, possíveis, aí, geneticamente falando, ou até mesmo por uma questão da vivência, um trauma e outras circunstâncias. E esse cara foi buscar refúgio na substância e, a partir daí, né, a coisa acabou acarretando pioras, tanto para o uso quanto para, né, o sintoma anterior, que é a depressão. Mas quando você fala de dependência afetiva, na verdade, eu acredito que muito está se relacionado também à solidão posterior ao uso. É aquela sensação de abandono que o dependente químico acaba passando. Quanto mais ele usa, mais ele é rejeitado, porque também faz o uso, e isso acaba carregando cada vez mais essa solidão, e ele aumenta o consumo, né, consequentemente, então só vai pro buraco cada vez mais. E acaba sendo algo que prende ele na dependência química, né? Porque entrou na dependência, talvez entrou pela causa, né? Uma depressão, ou talvez entra por um transtorno de ansiedade. Entrou pela causa, entrou na dependência química e não consegue sair mais. Uma vez que entrou, não consegue sair mais porque não consegue também ter aquele suporte também, né, Jaine? Não consegue nem identificar o que é uma coisa e o que é outra. Teve um paciente esses dias que até me perguntou, a gente conversando e falando sobre diagnóstico, esse paciente me trouxe um histórico ali de 4 diagnósticos levantados. Ansiedade, depressão, TDAH, enfim, mudança de humor. E eu simplesmente virei para essa paciente e falei, olha, tudo isso está dentro da dependência química. Né? Então, assim, tomar muito cuidado também com os diagnósticos, né? Porque uma coisa se parece com a outra, e a dependência química por si só, ela acarreta vários fatores que parecem com os outros transtornos mentais, e aí o que vai diferenciar o diagnóstico é a permanência disso e a diferença do que é a dependência para esses outros sintomas, porque é normal o dependente químico estar ansioso, estar deprimido. Sim. Né? Então, vamos separar isso, é muito interessante. E tudo que vem nas primeiras semanas também pode ser da droga, né? Aí a gente estamos falando aí de um tempo, essa pessoa sem a droga, para depois a gente ter um diagnóstico. Porque a gente vê o desespero na maioria das vezes da família, né? Porque como o tratamento no centro terapêutico é em tempo real, então na maioria das vezes aparece foto e, nossa, mas ele está tão triste, e não conseguem identificar esse período, e eu queria que você pudesse esclarecer para o pessoal que está em casa, não conseguem identificar esse período como sendo o período mais difícil do processo, né? Sim, vamos lá com calma, né? Vamos dar um tempo para esse cara também se adaptar ao processo. É muito fácil, né? Eu querer resultados, mas cada indivíduo vai sentir de uma maneira, né? Vai conseguir ali se adaptar de uma maneira. Então, inicialmente, vem um estado deprimido, não é nem por ele estar ali, mas é por estar ali talvez mais uma vez. É aquela sensação de fracasso, de perda, né? Poxa, eu vou perder mais um aniversário. E eu não falo que isso é um aspecto da própria negação, porque a negação pode estar vinculada a outros fatores. Mas o aspecto de que eu falhei mais uma vez. Né? Então, aquele desânimo que é preenchido, aquilo que a pessoa não consegue ver nada, um ânimo durante o dia. Então, isso vai acontecer. Com os profissionais, esse cara vai conseguir resgatar esse ânimo, que a gente fala que é um resgate de autoestima de uma maneira total, né? Não é só do ânimo, mas que, com o passar do tempo, ele começa a preencher esse vazio com perspectivas que ele começa a ter dentro do tratamento, que lá fora ele não tinha nenhuma. Sim. Então, isso favorece a melhora dele. Hoje eu estava comentando com o Isaac e, assim, falando de padrões, foi bastante interessante isso que a Jaine trouxe, porque nós, como profissionais da área ali, tendo a convivência, todas as pessoas que eu conheço que estão ali quebrando paradigmas, principalmente ali no âmbito familiar, que todos nós entendemos que tem uma convivência um pouco difícil, os familiares, infelizmente, regidos pelo mecanismo de medo, elas saíram ali da instituição resgatando os valores, resgatando a autoestima como um todo, igual ela trouxe, e minimamente organizadas. Eu percebi isso nos dependentes químicos ali, eles conseguiram ter ali mínima organização, a organização do horário para o aparelho celular, a organização do horário para a atividade física, ou seja, aquilo ali fez com que eles se tornassem organizados mediante ao que eles
quisessem fazer, e eles já saíram com aquela formação de hábito, de organização. Ou seja, e eu percebi um padrão neles que nos tempos vagos, o que esses caras faziam no tempo vago? E eles tiraram de dentro da instituição, que é um pouco ali privado, um pouco não de uma certa forma privada, mas eles conseguiram agregar na maior parte do tempo livre deles coisas que eles estão fazendo até hoje que está funcionando. E falando em tempo livre, a gente está chegando agora nas festas de fim de ano e eu vejo assim muito relatos dos acolhidos ali dizendo que eu vou passar as festas aqui, vou passar o Natal, vou passar o Ano Novo. Por que agora eles fazem tanta questão de estar perto da família, sendo que muitas das vezes eles poderiam estar lá, podendo a opção de estar do lado e estar preferindo estar usando droga, companhias erradas, conexões erradas. Por que agora eles desencadeiam essa vontade de querer estar próximo da família? Bom, eu acho que são duas questões aí, né? Eu acho que a mais lógica e talvez a mais colocada é essa questão da oportunidade nesse momento de resgatar esse vínculo familiar e de conseguir convencer todo mundo que ele quer o vínculo familiar. Então, isso gera uma oportunidade. Poxa, agora é a hora que as famílias, né, se unem, então também vou usar isso para me unir à minha família, né, entre aspas. Mas existe outro lado disso, viu, Isaac, que eu acho que a gente pode passar a considerar tendo essa perspectiva de quem trabalha na área já há algum tempo. É o momento de até a gente passar a olhar a nossa família, é um momento até que para nós é mais importante em questão de família do que nas outras épocas do ano, tá? Então, é muito mais difícil a gente ter essa solidariedade ou esse resgate no Carnaval do que, né, no Natal, por exemplo. Natal é uma época festiva familiar, né? É um momento ali de confraternização da família, não dos amigos. Então, isso também vem, né, como algo que a gente tem que considerar. Mexe afetivamente falando, emocionalmente falando, e inclusive até cair a ficha de que, poxa, eu nunca passei um Natal. Eu atendi um cara esses dias que ele nem passou por tantas internações assim, mas a maioria delas foi nessa época, né? Então, as últimas 7 internações, falando que não é muito, porque eu conheço gente que tem 27, 37, 47. Mas, assim, o cara passou os últimos 7 anos, né, no momento dentro de uma CT, mas nesse período natalino. Então, o fato dele falar, poxa, faz muitos anos que eu não passo. Mas também o resto do ano, né, os outros meses, esse cara também não colocou em si a recuperação em prática. E aí acaba acarretando outra internação. Interessante o que a Jane trouxe, né? 27 internação. Né? E se a gente fazer... Eu vou continuar aqui sendo bastante... defendendo minha tese, bastante em cima dela, na tese do tempo. Porque aí, ó, são 27 internação. Se dentro desse processo, dentro do primeiro processo, tanto familiar como dependente químico entendesse a importância do tempo, eu acredito que o resultado ele seria muito maior. Então, assim, a gente estamos falando de casos comprovados de pessoas que tiveram durações de tempo dentro do processo, entendendo o processo, porque não adianta, tem pessoas que vai falar que eu vou falar de tempo, ele vai falar assim, mas da outra vez eu fiz 9 meses, mas como foi os 9? Né? E a Jane falou uma coisa aqui, que dependendo da forma que a gente tiver dentro do tratamento, o tempo vai passar e não vou absorver nada daquele tratamento. Então, assim, a gente tem que entender isso. Fez os 9, mas fez como? Entendeu o processo? Porque talvez ele está dentro do 27º tratamento e ele está que nem aquele menino que está descendo a escada correndo. E eu já falei 10 vezes para ele parar de descer a escada, mas eu não falei 10. Eu falei uma vez e repeti 9 vezes a mesma frase para o menino parar, e ele não parou. Então, assim, ele está dentro de uma repetição de padrão dentro do processo, né, Rafael? Porque muitas das vezes o que nós está acompanhando mais é isso. E nós está acompanhando assim, ó, não, mas mais uma vez eu estou em clínica, eu odeio estar dentro de clínica, só que não para de usar droga. Então, perfeito, repetição de padrão e a pessoa quimicamente dependente ali, na hora que ela adentra dentro de uma instituição, igual a Jane mencionou, ela vai ter assim ali as oscilações de humor e as patologias, as comorbidades que ela possui, vai ser diagnosticada por um profissional preciso. E em relação ao tempo, hoje eu consigo entender perfeitamente o que você traz. Porque é necessário.
a pessoa, igual você pegou e mencionou, o cara entender que ele perdeu o Natal, é necessário ele ter ali as oscilações para a equipe multidisciplinar ter ali de uma forma assertiva como vai tratar aquele paciente e ele entender o processo. Ele precisa entender o processo. Ele precisa, não que seja dolorido, em algumas vezes vai ser dolorido, mas é igual eu falo, às vezes fez 9 internações, 27 internações da mesma forma. Ou pode ser porque repetiu os mesmos padrões ou não, realmente não queira mudar a mentalidade, ou então talvez era a equipe que não conseguiu identificar certo, mas ele precisa passar por todas essas oscilações, é natural, é dolorido, os familiares precisam entender isso aí, eles não podem chegar de uma vez e abortar, porque eu repito, no programa que eu estive na primeira vez, eu repito, os familiares ali se restabelece a parte física, a pessoa começa a falar, e essas dores que vêm até o dependente químico é porque ele não está sendo mais anestesiado por nada, os pensamentos voltam com clareza, os sentimentos voltam, as emoções, enfim, tudo volta de uma forma sem anestesia nenhuma. E talvez a parte psíquica ali é a mais complexa de ser tratada, e isso demanda tempo. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Jaiane, em relação, nós estamos falando em relação àquele paciente que ele está dentro do processo, ele está várias vezes dentro do processo. Aí até para quem está em casa acompanhando, qual que seria, dentro da psicologia, a melhor abordagem para que um processo ele seja bem sucedido dentro do processo de tratamento e a melhor abordagem para o processo do pós-tratamento em relação ao que a família de que maneira a família tem que se preparar, como que ela tem que buscar o caminho para poder ser suporte para esse paciente. Bom, vamos lá. É importante essas duas perguntas, né? Que acho que é a cereja ali do resultado e muitas vezes as pessoas não têm essa informação ou acabam tendo informações gerais, né? Que não acabam não colaborando. Eu acho que para falar do paciente, da pessoa que está em tratamento, a melhor ideia, né? Falando da psicologia, em aproveitar é ele conseguir fazer essa entrega. Porque vamos pensar no processo terapêutico. A terapia em si, falando em qualquer indivíduo, não só do dependente, a terapia só funciona quando a pessoa está a fim de mudar. Ela pode ir frequentar a terapia, ela pode fazer análise, porque hoje, né, hoje até isso é burguês, né, tá dentro aí dos padrões. Eu faço análise. Mas eu faço a pergunta, mas você faz a análise, você faz a terapia ou você vai lá para conversar com o psicólogo? Porque tem diferença. Então, eu acredito que para o cara que está em tratamento, a ideia é essa, é ele ir com essa perspectiva de eu tô indo para mudar. Porque se ele está indo só para mais ele nunca vai conseguir fazer essa mudança. Né? E a mesma coisa da terapia. Então, não é só a terapia que ele tem que ir com a mente aberta, ele tem que ir para a reunião. Então, ele chega lá, ele entende, a reunião temática hoje, né? É do Salomão, é falar sobre plano de prevenção à recaída. Ele tem que entrar nessa sala de reunião com aquele pensamento, nossa, o que eu vou aprender hoje? Hoje eu estou a fim de aprender. Sentar na primeira fileira e ser aquele aluno da primeira fileira. Agora, se ele entra para essa reunião e fala assim, poxa, já cansei de ouvir isso, ele já entra com a mentalidade de que eu não tenho nada para aprender aqui. Então, tá vendo como é que é a diferença? Só que ele tem que fazer isso todos os dias, Fernando. Porque se ele fazer um dia ou outro, não funciona. Tem que fazer isso todos os dias. E assim para a terapia, e assim para as outras atividades laborais, né? Poxa, o que isso vai me beneficiar hoje? Né? Então, ter essa mente aberta. É fácil isso? Não. Não é fácil, porque, como a gente comentou inicialmente, tem a mudança de humor, tem o momento depressivo, tem a ansiedade, a irritabilidade, é conviver com várias pessoas ali, você estar numa república, né? Então eu tenho que lidar com o ser humano, relação interpessoal, isso é difícil. Então, mas eu tenho que ter essa mente aberta de falar, eu tô aqui para aprender e para mudar. Agora, para os familiares, como é que recebe esse cara? Existem algumas etapas, na verdade, intervenções, e o segredo de todas essas que eu vou falar aqui é a permanência delas. Porque, assim, o cara volta para casa, a família se transforma, muitas vezes, mas se transforma em 15 dias só. Passou 15 dias, tudo volta ao normal. E no sentido de que volta ao normal? A família cansa de insistir, né? Ou a manutenção da própria família não é bem feita. Primeiramente, apoiar esse cara que está voltando. Então, o apoio é a primeira intervenção. Segundo,
Lembrando que o apoio não é voltar a confiar 100%, né? Isso, o apoio é apoiar os comportamentos positivos e não os negativos, Sim. né? Como a gente falou no anterior. Segunda intervenção, controlar as emoções. O familiar também tem que ter esse controle, porque ele vai sentir várias emoções vivendo com esse dependente químico e lidando com tudo isso. Então, o familiar tem que se controlar um pouco mais. Saber a hora de falar, né? Ou seja, explosões, irritabilidades ou euforias, né? Não são ali muito saudáveis. A terceira intervenção, limitar, né? Ou seja, impor limites, tá? Isso é uma regra. O cara Linha de regra. tem que impor limites. Tá? E aí entra essa questão da confiança, eu acho que entra como uma negociação. E a última intervenção, que é reforçar todas as anteriores. E a família tem que fazer isso repetidamente, de uma maneira constante e, claro, né, pedindo ajuda ali quando percebe que isso não está muito sólido. Ou seja, quando a família percebe que está perdendo a mão nessas 4 intervenções. Lembrando que são só 3, a última é só reforçar todas as anteriores. Sim. A família, então, é o suporte, né? Mas nem sempre isso acontece. Como que a gente pode trabalhar quando a família não está tão disposta a ser esse suporte para a volta do dependente? A gente primeiro tem que identificar isso dentro do tratamento. Muito Certo. legal isso que você falou. Às vezes o cara mora, né, com a mãe, com o pai e a esposa. Vamos pôr, né, uma esposa na jogada aí. Pode ser o marido também, a gente só vive falando, né, no perfil masculino. Pode ser o marido, né? Então é uma dependente química ou um dependente também, indiferente, mas tem uma relação ali, então tem um marido em casa. A equipe consegue enxergar que os pais são disfuncionais. Né? Não é algo agradável para essa pessoa voltar para casa, mas tem esse marido, tem essa esposa que está ali junto, uma namorada, ou tem um primo, um irmão que é presente. Então, por mais que esses pais, que são as pessoas que moram com ele, não é o perfil ideal, ou seja, não adere à ajuda, a gente vai focar nessa pessoa que está disposta. E quem é, Isaac? Geralmente é quem liga do fim de semana, é quem frequenta as visitas. Então, a gente não vai focar nos genitores. Ah, porque os genitores é, né, a maior influência. Não, a gente vai focar na pessoa que está interessada. Os genitores, sim, né, os pais, sim, têm que ser alcançados, orientados, mas a gente tem que perceber que tem uma rede de apoio existente, vamos né, diminuir, facilitar o processo e também, né, chegar nessa rede de apoio que a gente identificou, né, não ficar quebrando a cabeça, né, ou seja, muitas vezes a minha visão de pai e mãe, né, que me protege, eu acabo passando isso como se todo pai e mãe protegesse, né, os filhos, e nem sempre é assim. Nem sempre é assim. É por isso que eu gosto de pegar e falar que a maior parte das pessoas, não todas, obviamente, elas confundem motivação com euforia. Às vezes o paciente, ele tem uma confiabilidade, uma conexão com o profissional da área, começa, mas para. Porque ele estava eufórico ali. E a família, infelizmente, é a mesma coisa. Eles querem ajudar o ente querido, eles querem fazer o que há de melhor. Eu creio que não tem nada de forma mais importante do que um filho ou uma pessoa que esteja sendo tratada. Se você pegar o aparelho telefone, o Fernando pode dizer isso melhor que eu, a Jaine, todos os familiares falam, ele é a melhor pessoa, ele é o melhor pai, ele é o melhor filho, ele é um marido exemplar longe da substância. Mas é aquela coisa. Quando entra a droga, acaba com tudo. Ou seja, é uma permanência. Eu não posso estar eufórico. Eu tenho que estar motivado. E às vezes eu não vou querer ir. E não tem nada de errado nisso. Mas o real motivo é fazer com que o meu ente querido permaneça em sobriedade. Então aquilo tem muitas vezes que eu não vou querer fazer, mas eu preciso continuar fazendo para que no final a conta feche. E a família que a gente está acostumado a lidar com família todos os dias, né? Mais de 20 mil atendimentos familiares, e a gente percebe algo, né, Rafael, que essa pergunta é para você. A gente percebe algo, a gente percebe que, assim, o passado está sendo lembrado o tempo todo. A gente o tempo todo, a gente estamos olhando para o passado e, de repente, né, nas conversas de todas as visitas, o passado vem à tona. Qual que é o conselho que você tem como terapeuta para passar para essa família, para estar orientando nesse sentido de não ficar trazendo o passado toda hora à tona, que isso aí já gera uma euforia grande no paciente, que talvez quebra todo o processo terapêutico? Perfeito. Eu direciono
os residentes da instituição a tentar não levar problemas para os pais que não são das responsabilidades dos pais resolverem, e principalmente para os pais, para aquelas pessoas que internam ali o indivíduo e que a equipe multidisciplinar está fazendo todo o trabalho dia a dia, os pais não podem levar os problemas nos quais os filhos não têm responsabilidade em resolver. E essa abordagem que a Jane pegou e mencionou, ela tem que ser treinada. Porque, às vezes, o indivíduo passou ali 15 anos tendo ali todas as devastações feitas pelo uso de substância. E não é uma virada de chave. Às vezes é por 15 dias, igual ela mencionou, que os pais vão tratar bem, que as esposas, enfim, qualquer tipo de pessoa. A abordagem é um treinamento diário em não levar problemas que a pessoa não vai conseguir resolver, tentar entender minimamente o que é urgente, o que é importante. A organização e, assim, finalizando, tentar solucionar da melhor forma. Praticar a escuta ativa, ser um pouco empático, procurar entrar com afinco ali mediante ao problema da substância, o que aquela pessoa passa, o que aquela pessoa está precisando e ter ali a diferença que é igual você fala, não ceder realmente para tudo, porque senão... Porque na verdade o passado pode sim ser um gatilho emocional. Falar no passado, lembrar do passado, não que não tenha a responsabilidade dele no passado, de tudo que ele fez, né? Mas o passado, pro processo de recuperação, ele pode ser um gatilho emocional, sim. Sim, inclusive é temática, né, para o cara não querer ir para terapia mais e não querer voltar para aquela tipo de reunião que quando toca nesse assunto, muitos não conseguem fechar o assunto. Então, vamos falar de uma reunião importante, que é sobre trauma. Eu acho magnífica falar disso, fazer o acolhido pensar sobre os seus próprios traumas, mas a pessoa que está facilitando a reunião, ela tem que ter, eu acho que é um pouco de responsabilidade em saber fechar o assunto, senão esse cara vai sair totalmente ali abalado e não vai querer voltar de jeito nenhum. Pra não deixar essa gestalt aberta, né? O Fernando sempre fala, abre a gestalt, a ferida, mas saiba como fechar. E em relação ao passado, talvez ele sempre vai estar ali por terceiros. E esses terceiros que eu digo são aquelas pessoas nas quais temos vínculo emocional. Às vezes ali dentro da CT, temos ali alguma divergência de ideia, alguma eventual discussão, e segue cada um para o seu canto, mas quando entra nesse aspecto que tem vínculo emocional, fica muito mais complicado. E eu acredito que a escuta ativa, a empatia e saber o momento adequado de resolver conflitos, principalmente conflitos interpessoais, é uma grande chave aí. Você já tem muita experiência já, né, no tratamento da dependência química. E aí eu queria saber, nesse tempo que vocês têm, houve casos em que o maior desafio não foi nem o dependente, foi a família? Eu acho que é o maior, na minha opinião. Eu já falei aqui que eu fiz uma pós só para entender o tanto que é difícil. Não que seja toda a culpa da família, mas Não, é um não. conjunto de fatores que vai somente agregar para a direção correta. Como a Jane trouxe aqui no programa, se eu não me engano, foi o programa retrasado que a Jane teve, eu acho que foi o primeiro programa que a codependência não tem CID, né? Então, por não ter CID, comprovação como doença, tem muitas pesquisas, muitas coisas relacionadas, mas não tem o CID. Então, assim, é muito difícil a gente trazer essa realidade que a dependência química, ela precisa tratar a codependência. É muito difícil assim, porque assim, ó, eu vou falar de um caso aqui, de um dependente de cocaína, que a gente tratamos ele lá em 2021, né? E a gente tratou esse caso era um caso muito difícil, porque tinha a dependência química e tinha comorbidade. Então, tratamos primeiro a comorbidade, para depois tratar a dependência, tratamos ele, e o paciente está lá 1 ano e meio limpo, em sobriedade. E, de repente, ele começou a namorar uma menina, tal, começou a namorar ali, uma convivência, e aí, de repente, numa das brigas dos dois, a mãe me chama lá na casa, eu fui lá no apartamento. E ela falou bem assim para mim, eu preferia que ele tivesse na droga do que essa menina. Meu Deus. Entendeu?
isso é pra gente entender o quanto que é difícil. E eu tô falando desse caso, mas existe outros também. Da família, o cara tá limpo, mas a família tentar que a gente faz outra intervenção de internação porque não mudou o comportamento. Então, assim, é complexo, porque é uma relação parental. É algo assim que a codependência eu quero que você continue assim para que eu possa continuar cuidando de você. E Isso. assim, Isso. muita gente vai martelar aqui porque eu tô falando isso, eu sei que vai, mas é de maneira inconsciente, é uma relação parental. Então eu prefiro que você fique assim porque eu quero ficar cuidando de você. Então assim, muita gente vai martelar, eu sei que vai, mas eu tinha que falar isso aqui. Eu tive um grande professor meu, ele pegou e me disse assim, ele falou, Rafael, a codependência, quando ela começa a ser desfeita, é como se, vamos exemplificar a mãe, tivesse a mãe de um lado, um rio, e o filho de outro lado. Quando esse filho começa a conseguir caminhar, a mãe dele fala, bom, ele só me ligava quando era para pedir cigarro, ele só me ligava quando era para pedir dinheiro, etc. Então, de um jeito ou de outro, existe a preocupação prévia ali, mas a segunda se torna uma parte da obsessão e é o tomar conta. É porque assim, ó, a gente tem que pensar que a pessoa que está envolvida nesse caso, talvez ela está envolvida há anos. E ela está cuidando, o tempo todo cuidando. Então, assim, ela deixou de viver para viver a vida daquela pessoa, para viver a vida do dependente químico. Então, eu parei a minha vida para viver a vida dele. E assim, e quando essa pessoa ela vai entrando num processo de mudança, mas é a mudança mental, né? Ela vai mudando a mentalidade, ela vai buscando novos caminhos. E aí, aquele do codependente que ele não buscou ajuda, que ele não buscou se tratar, como que ele vai ficando? Na verdade, ele se sente excluído, né? Poxa, não lembra mais que eu existo. Eu paguei 30 internação, agora ele me virou as costas. Aí, na verdade, quando você para pra pensar, virou as costas por quê? Ah, porque ele arrumou uma namorada e tá lá, em Paris, foi viajar com ela. Né? Ou seja, corta esse cordão umbilical, né? É nesse sentido de você resgatar a tua própria autoestima, de conseguir enxergar ele, né? Fazendo coisas na vida que a pessoa torceu muito para que ele fizesse um dia. E aí, quando realmente acontece, essa pessoa é contra, né? No sentido ali, doença, né? Igual você falou, muito bem falado. Inconscientemente, né? Quando a gente fala aqui sobre a questão familiar e até do dependente químico, a gente está falando de, na verdade, relações disfuncionais que acontecem de forma inconsciente. Então, não é que a mãe, o pai planeja, né, criar essa dependência afetiva ou planeja, né, colocar uma corrente no filho e falar você é meu e pronto, acabou. Não é isso, mas inconscientemente eles se sentem como se fosse um elo ali eterno. Né? Eles precisam ser os atores principais, né, desse trama, e inclusive, né, não aceitam que outras pessoas entrem na vida desse cara, dessa pessoa, independente de qual gênero. Mas vou te falar a verdade, vamos falar de gênero aqui? Nas pesquisas, é claro que isso existe uma igualdade, mas vivenciando isso, né, os homens passam a ter mais dificuldade em lidar com as figuras femininas, né, em casa. Então, os homens, no caso, que estão buscando tratamento, né, os dependentes. Sim. E as mulheres nem tanto. Né? Então, eu percebo que para a mãe, para a esposa, isso é muito mais complicado lidar com o dependente químico do que o oposto. Caso agora que aconteceu recente. Aqui a gente está falando de veracidade. Caso agora aconteceu recente. O paciente, 28 anos, iria sair de casa. Ia mudar de uma cidade para outra, porque conheceu uma mulher pela internet, ia mudar. A mãe chamou a polícia para ir até a rodoviária, e a polícia chegou lá, pediu o documento. Não, você tem 28 anos. Como é que você não pode mudar? Então ele tinha 28 anos, ele poderia ir para onde ele quisesse. Mas a mãe chamou a polícia entendendo que ele não poderia conseguir viver sozinho longe dela. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando que a gente vai talvez ser muito criticado pelo que a gente está falando, porque vão achar que a gente está jogando toda a culpa na família. Não é isso. A gente está querendo trazer uma realidade, o porquê que a gente precisa olhar para a codependência e o porquê a gente precisa tratar para a gente ser a família que faz a diferença.
Porque a família que faz a diferença, ela não vai só estar acompanhando no início da internação, levar até a unidade, ou pegar o telefone e fazer a ligação para que a unidade possa fazer uma intervenção. Não, a família que faz a diferença é aquela família que vai se preparar do início ao fim, para mudar a dinâmica que vive e se relaciona em casa, né? Na hora que o paciente chegar lá, ele já vai chegar mudado, ele já vai chegar preparado. Talvez não mude como um todo, né? Porque uma mudança, ela precisa ter um tempo. E talvez ele ficou ali 180 dias e todo mundo que está lá em casa esperando acha que ele vai chegar transformado, pedindo licença para tudo, sendo aquele cara totalmente organizado, coisa que ele não foi há anos. Então, é por isso que tem que tomar muito cuidado, eu tenho que se preparar para receber ele. Porque lá na clínica, ele tem uma pessoa lá que é o monitor. Então, o monitor, se ele não arrumar a cama, o monitor vai lá, vai trazer ele e falar, ó, a cama tem que estar assim, tem que esticar o lençol, colocar o travesseiro. Ou você tem que estar na reunião, é hora da reunião. Ou despertar, agora que acorda. Entendeu? Então, vai ter toda uma equipe fazendo aquele processo, dando subsídios e provocando para que aquele processo dê certo, não é assim? E muitas vezes, essa família que cria mais expectativa, Fernando, é a família que mais espera que os outros disciplinem ele, menos a família. Né? Então, é aquele cara que viveu disfuncional vários anos, né? Que cresceu sem limite, né? Que cresceu sendo a figura líder da casa. Porque tem muitas famílias invertidas aí, tá? E não só na dependência química, né? De uma maneira geral. Né? Os valores invertidos. Hoje, grande parte, né? Ou, se não uma parcela considerável, o filho, né, tá fazendo o papel de pai e mãe em casa, tá dando ordem do que quer comer, a hora que ele quer dormir, tá? Então, essa família que muitas vezes aumenta essa expectativa do filho vir transformado, são familiares que lá atrás não colocaram limites como deveriam, por N motivos, tá? Então, aquela ideia. Nunca foi na intenção de criar uma pessoa rebelde, não. Mas a intenção de amar demais ou de não saber direcionar isso acaba, né, colocando objetos no lugar do amor. Enfim, isso acaba, na verdade, deixando o cara prejudicado. Porque lá fora ele vai arrumar um emprego, não vai ser do jeito que ele quer. Né? Nos relacionamentos não vai ser do jeito que ele quer. Então, esse cara começa a sentir impactos aí no mundo, quando ele começa a sair de casa, que são negativos. Né? E alguns, vamos supor, né, com uma parte disso, porque vamos falar da sociedade inteira, todo mundo, né, é um número gigantesco de pessoas que se envolvem com a substância psicoativa. Então, essas pessoas que foram criadas dessa maneira também se envolvem. E a chance deles também serem dependentes. E aí, isso colabora, né, com mais ainda a consequência de comportamentos disfuncionais, inadequados, indisciplina, rebeldia, que são essas pessoas que acabam dando mais trabalho, né, nas instituições, né, porque a gente, por mais que a gente tenha essa técnica de provocar, que é o que você falou, adorei essa palavra, provocar o cara, ele ainda acha que ele está certo nas suas situações, né, a parte mais difícil é essa. Nós falamos sobre os familiares, eu acho que, igual eu falo, é um processo, porque se a gente, hoje estávamos falando, lá na instituição sobre crenças. Então, ou seja, se os pais se atentarem e quais são as crenças que eles têm, porque eles também tiveram uma história. E é interessante eles se atentarem à história que eles viveram, porque muitas vezes essa parte disfuncional, talvez de não ter um pai, ou talvez de ter um pai que era uma autoridade, mas usava de autoritarismo para gritar com o filho, etc., prejudicou ali a pessoa que é dependente químico hoje, ou seja, ela vem replicando padrões nos quais os pais instalaram nelas. Então, o que é importante isso? As pessoas os pais que têm ali um filho, como exemplo, que sofre ali da dependência química, ele ter ali a responsabilidade, mas a autorresponsabilidade de entender o porquê ele tem aquela fala. Quais são os padrões, as crenças que ele tem. Aí, supostamente, fica interessante ele ter um olhar para o filho ou para o dependente químico. Sim. Isaac, para você que está de fora, você que é o mídia da clínica lá, né, do centro terapêutico, está o tempo todo capturando imagem para poder, né, desenvolver, né, dentro desse tratamento, né? E o Isaac, ele faz um trabalho tão interessante que ele está ali o tempo todo filmando as reuniões
para que você que está aí fora no processo de tratamento possa ter informações e possa, ao mesmo tempo que eu sair da instituição, de qualquer instituição, estou falando, não só do centro terapêutico, eu ali, naquele canal ali, naquela rede social, o Isaac está ali para captar as imagens e para poder trazer informações sobre dependência química, sobre as nossas reuniões, é tudo gratuito, está tudo lá à disposição. E você, Isaac, a pergunta é, você que nunca passou pela dependência química, que está podendo agora fazer esse trabalho no centro terapêutico, está aqui também no podcast como comunicador, o que você vê, né, das pessoas que estão em tratamento no centro terapêutico? Como que você vê esse campo aí dentro do centro terapêutico da dependência química? Às vezes eu vejo eles parecendo crianças, cara, umas crianças perdidas que não conseguem encontrar um propósito e aonde que eles acabam descarregando toda a frustração deles na droga. Vejo pessoas interessantíssimas ali dentro, pessoas que às vezes você conversa com eles, eles até te encantam, mas infelizmente são pessoas que estão perdidas, que não encontraram um caminho. E às vezes eu me sinto até mal, assim, porque eu tô passando, eu acabo parecendo um popstar. Todo mundo quer falar comigo, todo mundo quer uma direção, e eu fico meio sem saber o que falar para eles às vezes. Então eu tento me colocar ali no meu lugar, tô tentando aprender cada vez mais, né? Até porque eu não vivenciei isso. Então eu sei que para mim é mais difícil, é complicado até, né? Minha família é evangélica, eu sempre fui uma pessoa mais reservada, poucos amigos. Então eu entendo que dentro do centro terapêutico ali existem pessoas maravilhosas, pessoas de bom coração, mas que infelizmente se encontram perdidas nesse momento, procurando ali um caminho. Muitas delas não querem encontrar, muitas delas eu vejo que estão ali usando de resort, passando umas férias, querendo que acabe o quanto mais rápido, que é muito tempo que eu vou ficar aqui. Tem gente que não quer ficar 3 meses lá, acha um absurdo, que nem agora mesmo, muitos ali não querem estar ali por causa das festas, mas quantas festas não pôde ter passado do lado da família e não quiseram passar da forma que deveriam. Mas ali eu vejo isso, pessoas inteligentes, outras pessoas perdidas, outras que parecem crianças, mas eu vejo que a equipe multidisciplinar sempre está ali acolhendo eles da melhor forma, eu passando tudo que eles precisam ali, que nem você falou, desde o monitor, desde o segurança, da psicóloga, do terapeuta, você ali sempre atendendo eles da melhor forma. Porque, que nem o Isaac falou, né? Pessoas que estão perdidas, né? Porque, que nem eu falei que comecei no programa e a gente tem que bastante bater nisso, nessa tese da questão de dependência química. Dependência química, sintoma, gente. Dependência emocional causa. Nós tem que olhar para isso, tem que começar a olhar para isso. Os ambientes terapêuticos que tratam a dependência química tem que começar a dar mais uma importância para isso. Porque, por exemplo, se a pessoa não entrou na dependência química, que é sintoma, talvez pode entrar numa compulsão alimentar. Se a pessoa não entrou numa compulsão alimentar, talvez pode entrar numa pornografia. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para isso, para a causa, e começar a tratar a causa, porque, assim, e pouco tempo não consegue também, viu? Pouco tempo vai ser difícil você encontrar a causa, porque pode ter resistência. No sentido do quê? De trazer a causa. Esse dia o cara entrou na minha sala e falou, pô, tem um negócio que aconteceu lá atrás, mas não vou falar. Não vou falar porque não consigo falar. Então é preciso técnica para isso, é preciso ter técnicas, desenvolver técnicas para chegar na causa. Porque assim, se a gente for olhar para o indivíduo, eles estão cheios de necessidades básicas que precisa ser suprida. É muito importante que você pegou e falou. Eu tô a todo tempo ali no pátio e eu consigo ver de uma forma muito clara aquelas pessoas que realmente só querem ser ouvidas e tem aquela diferença daquelas pessoas que realmente querem ser ajudadas. E essa conexão ela é muito importante. Essa confiabilidade do profissional mediante a abordagem, a confiança que ele vai transparecer para o residente poder passar realmente o que é a causa e utilizando a técnica, eu acho que
demanda tempo, não tem como ser de uma outra forma. O que você acha em relação a isso, Jaine? Olha, eu acho que voltando, inclusive, acho que tem uma ligação muito grande, mas voltando, inclusive, na sua fala, né, dessa questão de achar um meio de fazer a pessoa entender que o processo é válido, é saudável, importante, mas ele tem que se desprender, né, de coisas, ele tem que se abrir, enfim. Eu tive um professor maravilhoso. E dentro da abordagem, né, eu acho que qualquer abordagem psicológica, mas uma das coisas que funciona muito é direcionar perguntas. Né? Então, quando você me fala esse exemplo que você deu, já estou me imaginando eu lá na terapia com o cara. Já tive, né, várias experiências assim, a grande parte delas, e principalmente homens, tá? Comigo, né? No caso, até por uma questão ali de, né, criar vínculo, né? Me ver uma figura feminina, então tem essas questões, essas barreiras que a gente vai desconstruindo. Na verdade, o vínculo ele é fundamental, né, para o processo. Né? Então, assim, a gente vai, na verdade, construindo, né? A gente fala dentro da abordagem psicológica, né, que é o rapport, principalmente essa figura feminina. Então, eles me veem, né, como uma mulher, então se sentem mais envergonhados, e isso acontece. Né? Então, automaticamente, a gente vai deixando o clima mais tranquilo, dinâmico, né? Vão me conhecendo. E quando eles viram para mim e falam assim, eu tenho uma coisa muito importante, algo que dói muito, mas eu não consigo falar agora. Né? Então, eu deixo a pessoa muito à vontade. Você não é obrigada a falar agora, tá tudo bem. Mas só me responde, por que é tão difícil falar agora? Né? Então, aí eu começo a jogar perguntas, esse cara automaticamente começa a dar aquela, né, esvaziada, assim, naquela tensão, e quando a gente vê, no final, ele já contou o que é. Tá? Então, assim, fazer com que essa pessoa se sinta segura também nesse ambiente, que muitas vezes, quando eles vão, eles se sentem apreensivos. Se eu falar isso, vou aumentar meu tempo, se eu falar isso, vou falar para minha mãe, se eu falar isso... Então, eles acabam tendo uma desconfiança, inclusive de experiências de outros lugares, né, que às vezes não tem ali um profissional, de fato, infelizmente, né, a gente queria que todo lugar tivesse um bom tratamento, mas não são todos. Então, assim, essa pessoa já vem totalmente insegura, apreensiva disso, ou o cara nunca realizou um tratamento, nunca fez terapia, não sabe o que é conviver com outras pessoas, é filho único, não sabe nem dividir um quarto com 4 pessoas, né? Então, para ele, tudo é muito mais difícil. Então, a gente começa a entrar ali na entrelinhas, fazer vínculo, perguntando o que você gosta de fazer, né, qual que é o teu esporte preferido, o que você gostava de fazer antes do uso de substância, e ele começa ali a se soltar, a gente começa a entrar no mundo dele, e automaticamente isso favorece o vínculo, que nem você falou do pátio, né? Quanto mais próximo você está da pessoa, mais próximo você está em ajudá-la. Né? Então, a terapia em si não é na sala, né? Por mais que exista o setting terapêutico, que é muito importante, eu posso muito mais criar um vínculo com o cara dentro de um refeitório, onde ele está mais à vontade, né? Do que necessariamente ele ter que vir para a minha sala. Mas isso é meio que automático. Mas, assim, pensando em situações e casos mais difíceis de criar vínculo, que já aconteceu. Principalmente pessoas mais velhas, homens mais velhos, né? O cara nunca não foi nem no médico fazer um exame, que dirá terapeuta, né? Que psicólogo faz só fofoca, né? Então, tipo assim, eles têm esses estigmas e acabam não facilitando o processo. E assim, você deve saber o tanto quanto eu, ou com certeza mais. Eu não estou aqui para rotular o trabalho de ninguém, e eu tenho um envolvimento com dependência química há mais de uma década. E assim, todos os métodos de técnica, de rapport que você mencionou agora, infelizmente essas... Explicando o que é rapport para o pessoal da casa. É a conexão. Pode falar, Fernando. A conexão, entrar no modelo de mundo da pessoa e trazer ele para outro modelo de mundo. Então, assim, como a dependência química é uma causa muito complexa, eu acho que essa trajetória de tantas demandas de internações consecutivas é porque, infelizmente, os profissionais, por muito tempo, foram muito ruins, poucos interessados por realmente estudar. Infelizmente, as instituições em método e metodologias ali arcaicas. Hoje que você se vê falar que são feridas e traumas emocionais que podem ter ocorrido ali mediante a 8 anos de idade, que o indivíduo, algum aspecto cultural, algum aspecto de convivência ali no ambiente errado, com pessoas erradas, teve ali a disposição de conhecer a substância psicoativa. Hoje você vê um cara igual o Fernando falando sobre isso, mas eu não sei se você vai concordar, Jaine, há 5 anos atrás a gente não ouvia falar sobre isso.
Concordo. um método só para e assim, os profissionais completamente afastados dos residentes, sem empatia nenhuma, sem nenhuma técnica de abordagem, sem um trabalho muito vago de uma complexidade Sem sem nenhuma dimensão. humanização, né? Perfeito, essa é a palavra, sem nenhuma humanização. E até para os familiares, né? Então, a Sim. gente está falando aqui de um perfil do paciente, mas até olhar isso para os familiares. O que, nesses anos que eu tenho de experiência, eu vi muito e ainda vejo, né, infelizmente, é que grande parte da equipe passa a defender a família por unhas e dentes. Poxa, olha o que você fez com a tua mãe. Olha o que você fez com o teu pai, né? Não desconsiderando isso, porque existe sofrimento na família. Mas o que eu aprendi nesses anos atuando, principalmente com família, né, na minha especialização, é você não abraçar lados. Isso é um perigo. Você tem que ser neutro nessas relações, tanto família quanto o dependente ou paciente. Neutralidade. Se você começa a pender para um lado e para o outro, você já perdeu a mão ali, você tem que dar um passinho para trás, repensar no que você vai fazer na próxima sessão e comece a estruturar sessões para você não se perder, tá? Porque automaticamente aquela mãezinha lembra minha mãe, né? Aquela senhorinha lembra minha avó, e isso mexe comigo também. Quem está desse lado também é ser humano, mas vamos dar um passinho para trás e vamos reestruturar as sessões para a gente conseguir ser neutro nessas intervenções. Essa semana eu tive uma conversa com a Bruna, com a proprietária da unidade, e ela pegou e falou assim: Rafael, você tem que saber discernir bem, porque às vezes, né, nós como os profissionais recebemos tanto impacto e eu tenho que saber quando eu sou profissional e quando eu estou abraçando ali os laços como uma pessoa normal. E às vezes é muito difícil discernir isso, porque mesmo sendo profissionais da área, temos ali temos os nossos sentimentos e é um pouco confuso de fazer uma acepção e separar bem essa situação de eu não misturar ali, principalmente famílias, que são os laços, e como pessoa e principalmente como profissional. Mais ou menos isso que a Jaine falou, que foi o que a Bruna me ensinou mais ainda. Uma coisa que eu vejo que é muito difícil. Como não ser manipulado por eles? Boa pergunta. Tanto você quanto a família também, porque eles tentam manipular a todo momento, a todo instante. Sim, boa pergunta. E vou te falar, é o que a maioria não sabe. Não é só dependente químico que tem traços de manipulação. Quem tem transtorno de personalidade, né, tem muito isso. É claro que não é uma regra, né, mas que a gente vai ver isso em outros pacientes com outros diagnósticos. Combinado os dois, então, é impossível. Né? Combinado o transtorno de personalidade junto com a dependência química, o desafio ainda é maior, tá? Acredito que a grande parte da sacada ali do profissional não ser manipulado é ele conseguir entender quais são, né, aí, os fenômenos do problema, da problemática. Vamos supor que ele tem um diagnóstico só da dependência química. Então, o profissional tem que ter conhecimento do que é dependência, das características de um dependente, inclusive desse aspecto manipulador, né, dessa questão do comportamento inadequado, oportunista, muitas vezes, né, ficar atento a isso. Então, primeira coisa, o profissional tem que estudar. Né? Não adianta o cara sair... Vou dar um exemplo da minha área, do psicólogo, né? Que a gente vê nas universidades uma grade muito fraca sobre a temática dependência. Se estuda ali uma parte da questão da saúde mental, passa de uma forma muito rasa. Né? Nos estágios a gente consegue considerar, mas nem toda universidade acaba estimulando os estágios nesses centros de reabilitação com essa população. Então, assim, primeiro você tem que estudar. Vai estudar, vai saber o que é dependência química, né? Não é só o usuário de droga. Tem cara que está na área de dependência química, Isaac, que está achando que é igual ao usuário. Inclusive, a própria psicóloga fala, mas você pode sim usar, né? Só dá uma controlada. Então, ele escuta isso da psicóloga dentro do centro terapêutico. Esse cara fica pilhado. Ele acabou de sair da reunião do terapeuta, né? Falando de TRE, falando de PPR, entra na terapia e existe esse tipo de abordagem. Então, a primeira coisa é ter conhecimento da área. E segundo, é você sempre se perguntar quais são as intenções no processo terapêutico. A forma como a pessoa, né, tá se colocando a você, a forma como ela fala, ou seja, se ela está sendo espontânea, ou se ela está falando um discurso já ensaiado, dá para captar. É lógico que a experiência, o olhar clínico é muito importante, não é só estudo, né? Então, a gente estar na área há um tempo ajuda, me ajudou e me ajuda até hoje isso, né? Não vou falar que há 5 anos atrás eu pensava como hoje.
Mas, assim, a gente tem um olhar clínico de saber se a pessoa está tendo um discurso ensaiado, né? Se ela está conseguindo realmente se comover com a situação. Então, tudo isso a gente acaba facilitando. E a última é conversa, uma comunicação multidisciplinar. Então, peraí, eu fiquei em dúvida ali, não sei, nossa, a pessoa... Ela tem uma tendência à manipulação, ou eu não consigo entrar no mundo da pessoa, ela me bloqueia. Troca uma ideia com o psiquiatra, com a enfermeira, que está atendendo também esse mesmo paciente. Então, esse estudo de caso, que se diz assim, o nome dentro das instituições, quando a gente fala de cada situação, de cada caso, é um estudo de caso. A gente leva essas informações, né, do paciente, levanta pontos positivos e negativos, e a equipe acaba facilitando a gente a descobrir também esses pontos aí certeiros, se tá ou não, né, nesse sentido, será que eu estou enxergando o problema de fato ou não? Então, a conversa multi tem que acontecer. E o médico tem que participar, tá? E esse aspecto de manipulação, o residente ele pode até conseguir por algum período, por 2 semanas, Faz 30 parte da dias, doença, né? mas Faz os parte. comportamentos, né, Fernando? Na verdade, eu gosto muito daquele folheto que fala a experiência de um adicto com fé, aceitação e compromisso, que ele fala assim, ó, já estava anos no programa de recuperação, já estava anos no programa, mas ainda pensava, sentia e agia como um adicto. E ele fala lá que toda a minha personalidade ela foi moldada no uso de droga. Ou seja, porque assim, eu vou dar uma dica aqui que às vezes muitos vão criticar também, mas eu vou falar também, tem importância. Que assim, ó, o dependente químico, para ele conviver naquele submundo das drogas, ele vai ter que mudar um pouco a personalidade dele. Ele não vai ser mais aquele menininho que foi criado ali por você, que foi cuidado, que você construiu, fez uma construção para ele se tornar uma pessoa boa para o mundo. Não. Para ele vai ter que aprender a mentir, ele vai aprender a manipular, ele vai aprender, sim, estratégias para ele permanecer no uso. Eu costumo dizer que todo mundo que teve contato comigo no uso de droga foi prejudicado, direto ou indiretamente. Quando eu falo assim, muitas pessoas olham para essa questão e falam, pô, então você teve que mudar a tua personalidade? Mudei, porque minha mãe me ensinou um monte de princípios e valores. Mas para mim estar no uso de droga, eu tive que quebrar todos os princípios e todos os valores e vestir a mesma roupagem que os caras tinham lá do uso de droga. Eu tive que vestir aquela roupagem. Então, assim, quando a pessoa entra no tratamento, tirou a droga. Mas aí que precisa mudar não é questão de mudar a personalidade, mas é questão de mudar hábitos e questão de mudar aquela mentalidade de uso. Forma de pensar. A forma de pensar, né? Então, quando ele vem para o processo, ele pode ficar 6 meses no processo e ele não mudou a mentalidade. Aí saiu para a rua, usou no primeiro dia. Por quê? Porque não estava preparado para a mudança, né? Eu acredito. E muitas vezes não é nem questão só de preparo, mas é não aceitar a mudança. Não aceitar a mudança. Não aceita. Então, por exemplo, né, uma das perguntas que eu adoro fazer dentro do início ali, eu tô conhecendo o cara, ele tá lá na instituição voluntariamente, a coisa mais linda, né? Então ele vira para mim e fala assim, nossa, eu tô aqui voluntário, gente, eu quero melhorar, né? Eu tava fazendo uso abusivo, eu tava na sarjeta, tava em situação de rua, assim, várias situações. Aí uma das minhas perguntas é, vocês se consideram dependente químico? Aí o cara vira pra mim e fala assim, não. Aí eu falo assim, o que te chegou a essa conclusão? Por que você não se considera? Ah, porque eu tô sem droga. Né? Então, eu não me considero. Eu acho que o dependente químico estaria usando sem parar, mesmo estando internado. Eu falei, boa, por que você acha que você tem que estar internado? Porque o usuário não tem necessidade. E aí, ele começa a fazer pergunta pro cara. E lá no final, ele já muda. Eu acho que eu sou... Muda aí, já muda o X aí, que eu acho que eu sou dependente. E como que você vê a questão da grandiosidade? Nossa. Você falou agora assim, por isso que eu trouxe essa pergunta, né? Porque a maioria das vezes é uma grandiosidade muito gigantesca que eles colocam. Na verdade, é essa baixa autoestima que faz com que eles vistam, né, essa carapuça, né, sobe nesse palco de falar ninguém me atinge, eu sou melhor que todos, mas no fundo isso esconde uma baixa autoestima, uma inferioridade tremenda, né, uma vergonha gigantesca. E quando eu parto, né, para essa intervenção, não desafiando ele, porque quanto mais você desafia o grandioso, mais ele se engrandece.
Então, a ideia é você abaixar o nível ali de exposição, né? É começar a enxergar as qualidades que ele está te colocando e ele acaba dando aquela relaxada. Então, ele desce do palco. E isso facilita ele entender que ali é um lugar de vínculo, lugar de troca, de experiência, de ajuda, de apoio. Mas a tendência é essa grandeza, Fernando, é essa baixa autoestima, sentimento de fracasso que ele está escondendo. Na verdade, é um mecanismo de defesa desse cara. É uma guerra interna ali entre ele. Aí quando vem outra pessoa e assinala você como proprietário, como terapeuta, por causa do complexo, não aceita. Ô, Fernando, uma pergunta para você. Você, como um gestor do centro terapêutico, qual é a maior batalha que o adicto enfrenta depois que ele sai do tratamento, que ele vai para a rua, vai para a casa dele, vai para a família dele? Qual que é a maior luta que ele enfrenta? Eu acho que existem várias lutas, né? Várias lutas. Mas eu acho que a maior batalha que o dependente químico que ele encontra é ele ter que provar todo dia para alguém que ele mudou. Nossa, Ele ter que, no dia a dia, provar todo dia para alguém que ele mudou. Porque, assim, eu enfrentei essa batalha. Quando eu fui internado, eu tinha devastado tanto a minha família como um todo, mas a pessoa que eu acho que eu mais prejudiquei foi meu irmão mais novo. E nós tínhamos um vínculo muito grande que foi se criando ao longo da nossa infância, e nosso vínculo é muito grande mesmo. E no meu uso de droga, eu prejudiquei ele de uma certa forma que chegou um momento que ele rompeu todos os laços, não tinha abertura para mais nada. Inclusive, nessa minha internação, a minha mãe teve que passar por cima da opinião dele para me levar de volta para casa, porque se ela não levasse eu de volta para casa e não deixasse eu ali por um tempo, eu não ia. Então, ela fez todo esse processo de levar eu de volta para casa, passando por cima da opinião dele e nada. Nenhum diálogo, nem nada. Fiz o tratamento, 6 meses e 21 dias, mandei cartas, mandei vídeos, nada. 2 anos de tratamento, nada. Até eu pegar e tomar uma posição de ir para conversar com ele. E acho assim, pô, o cara fez isso a vida inteira. A vida inteira ele contou uma história para nós e contou uma história para ele mesmo que ele ia melhorar. Então agora eu não vou cair fácil. Foi dessa forma. E depois de 2 anos fui, conversei com ele, nada. Até que passou 2 anos e 6 meses e ele compreendeu que realmente eu estava no processo. Então acho que a maior luta do dependente químico é essa, de tentar provar para o outro que ele realmente se recuperou. Porque tem, assim, inúmeras pessoas que não vão, talvez você passe uma vida inteira limpo e essas pessoas não vão reconhecer que você fez esse movimento. E ninguém tem que reconhecer. Quem está no processo é você, quem precisa passar por isso é você. Porque assim, por que eu fui para a dependência química? Porque eu não consegui lidar com o mundo como ele era. E eu fui buscar preencher um vazio que estava dentro de mim na droga. E agora que eu parei de usar, ninguém tem que me dar uma coroa por isso. E ninguém tem que acreditar que eu parei. Mas é o que eu sempre estou dizendo para eles no centro terapêutico. Passou 1 ano, não caiu? 2 anos não caiu? 5 anos não caiu? Talvez, só talvez, as pessoas voltem a acreditar em você. E é legal que você falou isso, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que passar para os acolhidos é que eles não vão receber um prêmio por estar limpo. Sim. O prêmio que eles vão receber é a vida deles. É a vida. Né? Construir, é ter perspectiva, é ter qualidade, é conseguir direcionar a própria vida, é conseguir aproveitar a vida que ele não aproveitava. Mas não vai ter coroa, né? Não vai ter pedestal, não vai ter nada disso. É porque a nível cerebral, eu sou apaixonado por neurociência, um estudante ávido, o nosso cérebro ele trabalha por recompensa. Então, o dependente químico pensa assim, bom, eu vou ficar ali 90, 180, independentemente do tempo, e a recompensa dele talvez seja um carro, a recompensa dele talvez seja os aplausos, seja ali a confiabilidade total de todos os parentes, e é igual o Fernando falou, talvez. E eu tenho que entender, eu tenho que ter essa responsabilidade e a autorresponsabilidade de que foi eu, eu fui o maior propulsor das devastações, mesmo que terceiros tenham tido culpa, mas o culpado, o realizador das circunstâncias ruins foi eu.
E a insanidade é tão grande, mas tão grande quando a gente está no uso de droga, né? Porque muitas das vezes o que acontece? Você vai buscar o dependente químico, aí ele fala para a família assim, ó, deixa eu usar mais uma, que aí se eu usar eu vou e fico 180 dias. Só que na hora que ele se depara com a realidade do tratamento, aí ele percebe que Pra aquilo você. que ele falou na insanidade era algo que ele não teria capacidade de cumprir. E mais uma coisa que eu vou falar também aqui. O cara ele até quer fazer o processo, mas o duro é ele tá dentro do processo e não ter mudança. Porque toda mudança dói, né? Se eu for mudar um hábito, com certeza eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né? E é complicado, porque muitos não querem sair da zona de conforto. A primeira parte, eu acho, que acredito, do processo de mudança é sair da zona de conforto, não é? E quando você falou isso, referente a essa negociação que já acontece no início, né? Eu até concordo com a família. Tem que negociar sim, porque esse cara estando lá dentro, ele vai estar mais seguro, lá ele consegue resgatar a própria vida. Tem sim. Lembrando que a insanidade, ele perde a capacidade de pensar na qualidade, na própria vida em si. Então, ele tem sim que negociar para esse cara facilitar, né, até a voluntariedade, a aceitação. Mas a partir do momento que entrou, não vamos negociar mais não, tá? Porque essa negociação, ela reforça a codependência em que sentido? Né? Tudo que é feito, alguém tem que aplaudir. Né? Tudo que é feito tem que ter um prêmio, tudo que é feito tem que ter uma troca, uma barganha, que a gente usa isso muito dentro da instituição, né? Ou seja, a metodologia lá é não facilitar ou favorecer, né, as barganhas, ou seja, aquilo que ele fazia na rua. Tá? Então, eu acho que isso é um aspecto que você falou que dá muito assunto aqui. Porque ali entorpecido, ele saiu da zona de conforto, que era os substâncias psicoativas, entrou dentro do centro terapêutico, gera medo, é natural. Depois desse medo, ele vai entrar ali na zona de aprendizado. Bom, quem que eu vou acessar? Com quem que eu vou conversar aqui? Será que eu vou ser realmente verdadeiro em aprender? Zona de conforto, medo, aprendizado. Para depois eu começar a colher os frutos. Talvez a confiabilidade dos meus parentes, etc. A gente costuma dizer lá no centro terapêutico que essas fases, né? Sair da zona de conforto, tomo consciência, autorresponsabilidade, ferramentas comprovadas, né? E existe inúmeras ferramentas comprovadas para sair desse processo de adoecimento e entrar no processo de recuperação. Mas muitas das vezes a pessoa ela não quer. E aí? E além do não querer, o que quer tem que reforçar todas elas todos os dias. Sim. Né, como eu falei antes, até para a família, né, isso. Né, todos os comportamentos de ajustes e reajustes é no sentido de levar um benefício. Mas tem que ser feito todos os dias, não pode parar, né? É a mesma coisa de eu manter um bom emprego, eu tenho que todo dia ir trabalhar. Né? Se eu ir um dia ou outro, eu não vou manter o emprego. É a mesma coisa de uma boa vida, uma vida em recuperação. Eu tenho que ter uma constância. E a constância é que faz, eu acho que deixa muito claro se eu estou ou não vivendo em recuperação. Porque ficar um dia limpo é fácil. Né? Agora, ficar vários dias, vários meses e vários anos é difícil. E eu tô com uma pergunta aqui pro Fernando de novo. Faz já um bom tempo, né, que você conseguiu sair, né, deixar a vida da dependência. E no caso aí, o seu irmão, pelo jeito, ele te deu bastante força para você conseguir. O qual importante foi a sua família para você conseguir sair? Qual que foi o papel dela para você conseguir deixar de vez de usar qualquer tipo de substância? Na verdade, são 22 anos de uso de droga, né? 22 anos de uso de droga. A gente está falando de um camarada que conheceu o crack em 1996, que usou pela primeira vez. E a gente está falando de todo um período de 22 anos de uso de droga, de uma negação por completo de uso, né? Totalmente egocentrismo, né? Achava que podia parar quando quisesse, né? Apesar de todas as evidências contrárias, como diz a literatura, né? E quando a gente está falando de família, foi fundamental, por quê? Porque a minha mãe é aquela pessoa que ela sempre orou, sempre em oração, né? Sempre em oração. E assim, eu passava na frente da casa dela, Isaac, todos os dias, assim, 3, 4 horas da manhã, e eu via que a luz do quarto dela estava acesa. E isso trazia para mim uma resposta, mesmo no uso de droga, falando, ela não está dormindo por conta de mim, né? Então, assim, quando eu decidi buscar a internação,
A minha mãe, ela tinha uma ferida na pele que os 2 braços dela ficou na carne viva, né? Porque era uma diabetes emocional. Então, assim, quando eu fui pro tratamento, ela fez toda a diferença. Ela foi a pessoa que fez toda a diferença, porque assim, lá atrás ela já havia fazido a diferença na minha vida, porque a minha mãe foi uma pessoa que ela cuidou de 4 filhos, ela passou para mim princípios e valores, mas quando eu vou para droga eu quebro todos os princípios e todos os valores. Então ela fez toda a diferença, porque ela era a pessoa que ela sempre estava dentro da instituição, ela foi a pessoa que ela me abraçou assim de uma maneira um pouco não, muito codependente, você vai escutar isso, mas você tem que escutar mesmo, Maria, muito codependente, mas eu aprendi a lidar com ela, da maneira dela, porque eu percebi assim, ó, eu julguei muito minha mãe, julguei muito meu irmão, julguei muito meu pai, mas aí qual foi o maior exercício que eu fiz? Eu percebi e liberei essa frase para ela. Eu aceitei ela como que ela é, e eu entendi que ela é uma pessoa comum assim como eu, com os defeitos, com as falhas, e assim como eu também. Então, assim, isso foi muito... eu acho que o conhecimento de eu entender isso, que minha mãe era uma pessoa comum, que ela ia ter acerto e ia ter erros, assim como eu, e que eu jamais conseguiria fazer melhor do que ela fez, passando pelas mesmas dificuldades financeiras da época, passando pelas mesmas dificuldades psicológicas da época, da perda de um marido, de não ter um suporte para cuidar de 4 filhos. Então, eu entender esse processo dela, eu olhar para a história dela, eu acho que foi fundamental para a minha recuperação. Eu entender que ela só estava dando para mim o que ela tinha. Porque muitas das vezes a gente quer cobrar tanto do familiar, mas a gente não entendendo que ela só tá, o familiar só está entregando aquilo que ele teve. É que nem aquele cara que ele tá ali, ele teve um filho, e aí ele tenta dar tudo que ele não teve pro filho. E aí ele abre mão, muitas das vezes, de estar presente o tempo todo com o pai, com o filho. Por quê? Porque ele quer entregar tudo aquilo que ele não teve financeiramente. E às vezes ele é julgado por isso, às vezes o filho se torna um dependente químico por conta de esperar isso do pai, e isso não acontece. Então, assim, eu tomar consciência de que minha mãe entregou para mim, só deu aquilo que ela teve, para mim foi fundamental, cara. E foi fundamental, porque, assim, esse processo da dependência química eu adoeci demais a minha família, né? Então, eu tenho que reconhecer isso. Muito legal que você falou de tem que aceitar os defeitos da minha mãe. Eu falo isso muito pros acolhidos, assim. Eles esperam que os pais não errem, né? Ou seja, eu posso errar. Minha mãe não pode. Mãe que é mãe, ela me magoa, ela me chateia. Mas, poxa, como mãe, ela é mulher, esposa, irmã, sobrinha, neta, né? Enfim, né? Avó, muitas vezes já. Então, essa pessoa ela tem total direito também de ter defeitos, ela não tem o direito de manter os defeitos. A partir do momento que eu sei que eu tenho que mudar, a obrigação de mudar é minha. Mas até o momento que eu não sei, tá tudo certo, que é o que acontece com o dependente químico. Até o momento que ele entra na instituição e não sabe sobre o problema dele, ele vai ter vários defeitos que vão ser mantidos, e até então ele não tem ferramentas para mudar isso. Mas ele entrou a primeira vez, ele tem que fazer a parte dele, né? E assim também a família, ou seja, acho que ambos ali, voltando nessa questão da importância do elo familiar, é ambos entender que cada um tem as suas particularidades e que eles também precisam se ajudar nessas necessidades e particularidades, né? Não é pensar só individualmente, o cara tá lá na instituição, ele é o único que vai ter que mudar. Não. Eu tô aqui, minha mãe é codependente, ela vai ter que mudar. Não. Acho que o todo tem que mudar. Sim. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. A gente não queria parar, né? A gente, na verdade, a gente queria ficar aqui falando sobre dependência química aqui e vinha muitas coisas ainda pra gente falar ainda, né, Rafael? Só para finalizar, esse ponto foi bastante rico em informações. O dependente químico, ele tem ali, ele rotula, infelizmente, a família mediante a erros. E... Inclusive, a gente vamos montar essa semana, hein, Isaac, que é a criança interior, todos os seres humanos. O Fernando pegou e trouxe parte do testemunho dele, ele caiu em si e parou de julgar através do conhecimento. Então, assim, todos os pais, assim como o dependente químico, eles não amadureceram em todos os aspectos.
Então, dentro de mim, dentro de muitas pessoas, existem sim alguns aspectos que não foram amadurecidos ali. E principalmente o que faz potencializar essa inabilidade de lidar com um não do dependente químico. Talvez seja a carência ou talvez seja esse excesso de expectativa em cima dos familiares que pode ser que venha um dia ou não. Verdade. Então estamos chegando mais a um fim. Lembrando que esse programa ele é patrocinado pelo Centro Terapêutico Luiz e Caetano, que capacita, né, Isaac? Nós a poder fornecer essas informações. Com certeza. Se não fosse aqui o Centro Terapêutico Luiz Caetano, a gente não estaria aqui. Então, muito obrigado por proporcionar mais esse bate-papo aqui, que não é um podcast, é um bate-papo aqui, né? Levando informações. Uma sala de aula. Pô, que eu aprendo cada dia mais. Muito obrigado. E nos próximos programas aí a gente vai bater muito nessa questão da maconha aí, porque tem muito dependente químico achando que pode sair de uma droga e entrar em outra. É a famosa negociação, né? A famosa negociação. Mas chegando mais a um fim de um Independência Química Podcast. Na próxima semana a gente vamos estar aqui na segunda-feira também, às 18 horas. A gente vai fazer de tudo para todo mundo estar aqui presente, para poder trazer informações e poder ajudar você que está nesse processo de recuperação aí fora, você que está como familiar fazendo de tudo para que esse ente querido ele entre num processo da recuperação. Então a gente vamos bater muito nessa tese da adversidades dentro do processo e fora dele também. Legal, e obrigada mais uma vez de estar aqui com essa galera de peso e mais uma vez falando de assuntos importantes, né? Muito obrigado, primeiramente, a Deus e, em segunda instância, o Centro Terapêutico Luiz e Caetano, a oportunidade dada de novo de compartilhar a informação e a gama de conhecimento de vocês é incrível. Muito bom, muito obrigado por tudo. E é isso aí. Força, construa cada vez mais laços familiares e continua firme aí que só por hoje dá certo. E é isso aí. Para você que tem um sonho, mantenha ele, continue nele, porque esse programa aqui era um sonho de poder transmitir essa informação para muita gente. Hoje nós temos capacidade de fazer isso aqui. Cara, é uma realização única, porque o tanto de pessoas que passaram pelo centro terapêutico, que hoje são amigos, né? Que falaram, Fernando, vocês têm que criar uma rede de apoio, vocês têm que criar, e aqui está sendo criada essa rede de apoio. A intenção é ter profissionais 24 horas à disposição para que você não volte mais ao uso de droga. Fiquem com Deus aí, um grande abraço. E lembrando, para acompanhar a nossa rede de apoio diário. Sim, nós vamos estar lá também nas nossas redes sociais com a rede de apoio diário, né? Trazendo uma mensagem de esperança, de força, fé e esperança, para que você que está nesse processo da recuperação e você que é familiar que também está ajudando. E é isso. Fechou. Valeu. Hoje foi mais simples.